Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje, por se tratar de um programa temático, a nossa bancada é composta por entrevistadores e debatedores. São 5. José Álvaro Moisés, diretor do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP e editor do site qualidadedademocracia.com.br. Luiz Felipe Pondé, filósofo e colunista do jornal Folha de São Paulo. Eugênio Butti, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e colunista do jornal Estado de São Paulo e da revista Época. André Petri, editor especial da revista Veja. E Wilson Moerdaui, jornalista e diretor da Fórum Editorial. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Jornal das 10 da Globo News por ter liberado o seu comentarista de política internacional, Demétrio Magnoli, para participar do Roda Viva justamente no dia do seu comentário. Muito obrigado em nome da TV Cultura e do Roda Viva. Demétrio Magnoli, direto ao assunto. Queria saber se faz sentido ainda aplicar ao Brasil essa divisão esquerda e direita, e queria que você resumisse, em caso sua resposta seja afirmativa, resumisse o que é esquerda e direita num país como o nosso. Bem, faz sentido. Esquerda e direita ainda faz sentido no mundo, e esquerda e direita faz sentido na América Latina, inclusive no Brasil, mas os sentidos são diferentes. O sentido clássico de esquerda e direita significa uma coisa na Europa, onde se originou, e significa uma coisa diferente na América Latina. As diferenças são principalmente ligadas ao conceito de esquerda. Na Europa, as correntes principais de esquerda, elas querem mais igualdade, acham que a liberdade econômica deve ser restringida em nome de outros bens, como a redução da pobreza, a criação de um estado de bem-estar social, mas a esquerda na Europa aprendeu o valor da liberdade política e aprendeu esse valor com a história trágica da União Soviética, do socialismo real. Na América Latina, a esquerda tem um outro significado. O que esquerda significa, as principais correntes de esquerda na América Latina querem um capitalismo de Estado. Elas também são tributárias do populismo latino-americano. E elas são autoritárias, no sentido de que não acreditam no valor da pluralidade política. Então, há outras diferenças. A esquerda na Europa é internacionalista, a esquerda na América Latina é nacionalista. Então, esse deslocamento geográfico do conceito, principalmente do conceito de esquerda, é um deslocamento também filosófico e político do conceito. Quanto à direita, como é que você resumiria o que é a direita? Veja, a direita, classicamente, é aquela que defende as liberdades econômicas, é aquela que acha que o valor principal de uma sociedade são as liberdades econômicas e que todas as demais liberdades têm essa origem nas liberdades econômicas. Esse é o conceito clássico. Também na América Latina e também no Brasil, esse conceito tem dificuldades de aplicação, né? Ele também enfrenta um deslocamento em função das raízes oligárquicas dos partidos de direita. Os partidos de direita na América Latina, no Brasil em particular, adoram o Estado. Aliás, os de esquerda também, né? O Brasil tem coisas estranhas, né? As principais figuras políticas consideradas liberais, Guilherme Afife Domingos, Cátia Abreu, estão no governo. O Gilberto Kassab estão no governo. Um deles é um criador de partidos, é um despachante que cria partidos, que é o Gilberto Kassab.
Então, você vê que quando a gente traz os conceitos clássicos para uma outra realidade, que é a realidade latino-americana e brasileira, esses conceitos se esvaziam dos seus significados originais e ganham frequentemente outros significados. Wilson Moerdal. Só para eu entender uma coisa, pelo que você está colocando, a esquerda e a direita na América Latina são ambas de uma qualidade, digamos, inferior do que se tem na Europa. Eu não usaria a palavra inferior ou superior. Eu não acho que dá para fazer um julgamento valorativo. Eu acho que elas são um produto de uma história diferente, né? E por serem produto de uma história diferente, elas têm discursos diferentes e almejam objetivos diferentes, né? O caso da esquerda é muito claro. A esquerda da Europa aprendeu o valor da liberdade pela longa aula da tragédia da União Soviética. A esquerda na América Latina se escondeu dessa aula numa caverna, que é a caverna da Revolução Cubana. O mito da Revolução Cubana, que é um mito que condensa o anti-americanismo, né? Serviu de esconderijo para a esquerda latino-americana para não ouvir e não ver o que acontecia na Europa, né? Então, a esquerda latino-americana continua falando coisas hoje que são muito estranhas aos ouvidos da maior parte das correntes da esquerda europeia. Wilson. Demétrio, você é um pensador respeitado, tem um currículo brilhante. Eu acho que é importante que as pessoas conheçam um pouco mais do seu pensamento político. Você, na sua juventude, foi trotskista, militou numa facção da esquerda mais radical, Liberdade e Luta, que, aliás, nos infernizava a todos que éramos de esquerda na época, nas assembleias estudantis, nas assembleias sindicais, sempre com posições radicais, incendiárias e tal. Com o passar do tempo, você se transformou de jovem incendiário em um adulto maduro bombeiro. A primeira coisa que eu queria saber é o que levou você a essa mudança tão radical de posição. Você costuma dizer que está mais alinhado com essa esquerda europeia, que é representada pela social-democracia, se é isso que eu entendo, do que com a esquerda latino-americana, bolivarianista, como você acabou de falar, com essas características todas. Aliás, eu acho até que seria legal você fazer uma referência ao Foro de São Paulo, que me parece que ilustra muito bem essa corrente da esquerda latino-americana. E, por fim, só para amarrar... Só isso? Na verdade, você vai com uma resposta só, eu acho que você vai condensar todas as minhas inquietações aqui a seu respeito. Você disse, certa vez, que você é de esquerda e o governo Dilma é de direita, porque o governo se recusa a fazer as reformas estruturais que permitiriam uma representação mais transparente, mais legítima, porque o governo estimula o capitalismo de Estado, porque o governo estimula o corporativismo. Enfim, você hoje é um social-democrata, é uma esquerda? É de esquerda ou de direita? E o governo é um governo de direita? Os governos petistas são governos de direita? Vamos lá, Wilson. A vantagem de ter muitas perguntas é que o entrevistado pode escolher aquelas que... Eu não vou deixar, você vai responder mais todas. adequadas, né, e responder só aquelas. Vamos, então, ponto por ponto. Eu acho que a corrente trotskista a qual eu pertencia era menos incendiária do que você tende a imaginar. A gente vivia sob uma ditadura militar e, embora aquela corrente falasse muitas coisas, falava do programa de transição, de Trotsky, coisa assim, uma coisa é o que ela falava, outra coisa é o que ela fazia. E o que ela fazia era, essencialmente, pedir o fim da ditadura no Brasil, exigir o fim da ditadura no Brasil. Ela teve um papel... Como todas as outras correntes da esquerda. Como outras correntes. Até mas, como a direita, na época. Mas a Liberdade e Luta teve a grande sacada de ser a primeira a levantar essa palavra de ordem, abaixo a ditadura, quando as outras achavam que isso seria atravessar um portão perigoso demais, né? Como éramos trotskistas, de fato,
pedíamos a liberdade de prisioneiros políticos na Polônia, na União Soviética, em Cuba, todas as coisas que a esquerda stalinista nunca fez. Então, com essas coisas eu continuo concordando, ou seja, tem uma parte do que fazia Liberdade e Luta que eu continuo concordando até hoje. Esse é o ponto 1. O ponto 2, eu escrevi que eu sou de esquerda e o governo é de direita. Eu repito, eu sou de esquerda no sentido em que essa expressão, no sentido que tem essa expressão na Europa, nos países democráticos. Por quê? Porque eu acho que a liberdade econômica não é um valor absoluto, não é um valor sagrado, não é um valor intocável, que há outros valores da sociedade e que o Estado tem um dever de realizar funções que não são apenas as funções originais do Estado, de proteger a ordem pública, proteger as fronteiras, a santidade da moeda. O Estado deve criar redes de proteção social, o Estado deve prover serviços públicos de qualidade para a população. Isso é ser de esquerda. Quando eu disse que o governo é de direita, eu acho que eu não exagerei, né? A gente olha para o ex-presidente e o ex-presidente é um lobista da Odebrecht. Ele é de esquerda? A gente assiste a um governo que passou anos e anos e anos despejando dinheiro público, principalmente via BNDES, para uma parte do alto empresariado brasileiro. É essa coalizão de esquerda que nos governa? No sentido da esquerda latino-americana. Então, eu acho que essa distinção é muito importante. Você tinha feito uma outra pergunta, mas foram tantas que eu esqueci. Não, na verdade, eu queria saber se você se identifica mesmo com a esquerda europeia e, portanto, você é um veja, eu não social-democrata. vou colocar em mim... E o que isso significa no Brasil? Eu não vou colocar em mim um rótulo, porque eu não sou um militante político, eu sou um analista. Eu não estou em nenhum partido, então eu não vou me colocar um rótulo. Eu tendo a ver o mundo mais ou menos como essas correntes principais da esquerda europeia tendem a ver. Né? Mais do que isso, eu não... Mas eu acho que você foi um pouco benevolente. Wilson, vamos girar a roda. Não, tá bom, depois eu volto ao assunto. Demétrio, assim, a partir da resposta que você deu para o Wilson, quer dizer, você estaria fora da classificação de direita, que no Brasil é um palavrão. Quer dizer, quando normalmente um jornalista pergunta para alguém, você é de direita? A pergunta vem como que empacotada numa pressuposição que você é a favor da tortura, você gostava da ditadura, você mata a criancinha, você não tem coração. Quer dizer, para além do que você estava falando, direita e esquerda, pelo menos no Brasil, acho que há também uma certa conotação em que ser de esquerda significa que você tem uma certa sensibilidade social e humana, e que ser de direita no Brasil significa que você é mau. É uma acusação. É uma acusação, isso mesmo, é uma acusação. Então, assim, você partilha dessa teoria, então, quando você diz que o PT é de direita e quando você fala que você pensa como a esquerda europeia, e aí a minha pergunta em cima dessa primeira pergunta então, digamos assim, um certo jornalismo analítico, professores que trabalham em universidades por aí, quando colocam o Demetrio Maioli no pacote da nova voz da direita no Brasil, está todo mundo errado? Bom, vamos por partes. Como o Jack, o estripador. Sim. Vamos começar pelo fim. Não são professores universitários. Os que colocam o Demetrio no pacote da direita são os porta-vozes, dentro ou fora da universidade, do PT. O PT resolveu depredar o debate público, dividindo o país em nós e eles. Nós somos os representantes do futuro, do bem e do povo. Hoje está todo mundo vendo que não é bem assim. E eles são pessoas malvadas, que querem o mal do povo, que representam potências estrangeiras, que querem os nossos recursos. Isso é um discurso muito antigo no populismo latino-americano, que foi reativado, não porque o PT pense isso, inclusive. Há pessoas mais inteligentes do que isso no PT, mas porque o PT acha que o discurso do marketing é suficiente para depredar o debate público. Então, se depreda o debate público pelo discurso do marketing. A ditadura militar definiu em grande medida o que as pessoas pensam que é direita no Brasil.
e a proximidade da ditadura militar, e não só da nossa, das ditaduras no Chile, na Argentina, no Uruguai, tudo isso transformou direita num palavrão na América Latina. Então, isso tem história. Né? Quando eu me refiro ao conceito clássico de direita, eu estou falando de uma direita democrática, de uma direita que que respeita a pluralidade política, que acha que devem existir vários partidos, que defende a liberdade de expressão, mas que tem uma crença sobre como deve se organizar a economia e a sociedade com a qual eu não partilho. Sim. O componente liberal, mais assim, como a gente fala aqui. Agora, eu acho que nos falta no Brasil, que seria bom para a democracia brasileira, que nós tivéssemos um partido de direita, no sentido clássico da palavra, porque isso provocaria uma clarificação do debate político no Brasil. É muito ruim para o Brasil que as figuras de direita que hoje existem no cenário estejam no governo e apoiem um governo que pensa exatamente o contrário do que, em tese, essas pessoas pensam. Então, essas pessoas, a Fifi Domingos, Cátia Abreu, Gilberto Kassab, prestam um desserviço muito grande ao debate público ao estarem no governo. Prestam um desserviço ao que eles dizem que são as suas ideias. Eu espero que se forme um partido de direita democrática no Brasil, porque isso completaria o quadro da nossa democracia. Eu acho que até tem um candidato a formar esse partido. Tem um movimento, que é o Movimento Brasil Livre, que, em vez de estar marchando longamente para Brasília, devia estar fazendo isso agora. Mas quem sou eu para dizer o que Petri está partindo depois do Zé Álvaro Moisés para completar. Então, diga lá, Petri. Eu queria te perguntar, então nós não temos um partido de direita democrática? Tentou-se, né? Houve uma tentativa nessa direção, que foi a tentativa do PFL, depois do DEM, de inclusive se filiar à Internacional Conservadora, a Internacional dos Partidos de centro-direita na Europa, né? Cuja direção na época estava com o Partido Popular Espanhol, de José María Aznar. Essa tentativa foi liderada por Bornhausen, e essa tentativa fracassou desastrosamente, né? Tanto fracassou que o DEM hoje está próximo de se fundir com o PTB. Se você pensar no significado histórico do PTB, o partido criado por Vargas e tudo mais, vai se ver como a cena brasileira é deplorável do ponto de vista da clareza política. Na sua leitura, então, nós não temos um partido de esquerda democrática, nem um partido de direita democrática. Veja, nós certamente não temos um partido de direita moderna. Essa tentativa fracassou, não é a minha leitura. Essa tentativa fracassou e o epílogo dessa tentativa é a fusão do DEM com o PTB. Quanto a um partido de esquerda democrática, nós temos 3 partidos que ocupam mais ou menos esse espaço, né? O PSDB ocupa esse espaço, o PPS ocupa um espaço assim e o PSB ocupa também um espaço assim. O problema é que a gente tem dificuldade para vê-los dessa forma, porque, como os demais partidos brasileiros, eles prestam muito pouca atenção à teoria política, muito pouca atenção à doutrina, muito pouca atenção ao discurso político. Esse não é um mal apenas deles, mas é também deles. Então, vamos completar a roda. Zé Álvaro Moisés, depois Eugênio Butti. Zé Álvaro. Então, Demetrio, eu acho que exatamente a minha pergunta tem a ver, em parte, com isso que você acabou de dizer. Uma boa parte dos atores políticos dos partidos tem uma certa aversão à teoria, ao conceito, né? Então, eu vejo que nas várias provocações, que eu considero assim, que você recebe designando como um ícone da nova direita, você diz, não, eu sou de esquerda e você evoca a sua tradição trotskista, que num certo sentido... Bom, algumas coisas que eu li, você se diz, eu tenho uma tradição trotskista, eu venho dessa... Né? Bom, então, isso, num certo sentido, remete para esse debate de qual a capacidade que a esquerda teve mundialmente, mas em particular na América Latina, de transitar de concepções autoritárias. Nós não podemos dizer propriamente que Trotsky era um exemplo de democracia. Trotsky, lá atrás, na Revolução
soviética, depois foi acusado, bom, a despeito do destino que ele teve, né, de ser exilado, de ser depois morto no México. Mas eu estou lembrando isso para dizer qual é a raiz democrática, porque o tema que me interessa, que eu gostaria de explorar com você, que você nos explicasse, é dentro dessa visão desses dois possíveis posicionamentos esquerda e direita, onde é que está onde é que está a democracia? Né? Vamos lá. E eu vejo em algumas das suas respostas uma coisa com a qual eu estou inteiramente de acordo. Tem uma crítica sua muito forte sobre a ausência de democracia do governo atual, em vários aspectos. O PT mostrou isso ao longo do tempo. A corrupção é um exemplo claríssimo disso, é o desapego da ideia republicana. Mas eu queria colocar o problema para você. Qual é o conteúdo republicano da sua noção de democracia? Como é que você pensa isso? Vamos lá, Zé Álvaro. Eu nunca disse que... se eu disse, eu devo estar enganado, não estou lembrando. Eu nunca disse que eu sou de esquerda porque um dia eu fui trotskista. São coisas diferentes. Eu sou de esquerda porque eu penso essas coisas sobre o Estado, sobre a economia e a sociedade. Um dia eu fui trotskista e um dia eu rompi com o trotskismo e com o marxismo, por imaginar, né, ou por chegar à conclusão de que o marxismo se acredita dono do futuro. E a crença de que você tem a chave da história, de que você sabe o que vai acontecer e o que deve acontecer no futuro, é uma crença fundamentalmente totalitária. Porque se você sabe e os outros não, para onde se dirige a humanidade, então você tem a justificativa para calar os outros. Né? Esse é o fundamento do totalitarismo. E essa crítica que eu fiz aos 23 anos de idade... Sim. Me separou do marxismo, não apenas do trotskismo, me separou do marxismo. Isso já faz muito tempo, eu estou muito velho, isso faz décadas. Né? Então, não é por isso que eu digo que eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda porque, no sentido clássico da palavra, eu sou de esquerda. Né? Eu não concordo com os liberais sobre o que eles pensam da sociedade, embora eu ache que eles tenham contribuições a dar no debate. Bom, qual é o problema da democracia? O problema da democracia ela existe quando o governo, ela existe de fato, quando o governo acha que é bom que exista oposição. Não é que é bom que exista oposição por alguma razão moral, é bom que exista oposição por uma razão política muito particular, porque com a existência de oposição o governo fica melhor. E ele fica melhor porque a crítica da oposição permite que ele veja problemas que ele é incapaz de ver de outra forma. Quando o governo acredita nisso, então ele acredita na democracia, porque ele acredita na pluralidade política. O nosso governo é um governo que existe na democracia. O Brasil é uma democracia, com todas as falhas, todas as democracias têm problemas. O Brasil é uma democracia, o Brasil não é outra coisa. Né? É uma democracia sem qualificativos. O Brasil é uma democracia. Existe, entretanto, um DNA autoritário, uma crença fundamental autoritária na corrente política, no lulopetismo, que ocupa o governo há 12 anos, que é a crença de que eles, a oposição, fazem mal ao país. Representam interesses contrários ao país, são impatrióticos. Isso é perigosíssimo. Demetrio. É esse o ponto. Nós vamos voltar ao assunto, claro, mas eu queria que ainda no primeiro bloco o Eugênio fizesse a pergunta para encerrar. Bom, são também, no meu caso, muitas perguntas. Eu, por exemplo, queria perguntar se você se lembra da frase... Faz uma por vez que você vai fazer. Eu não sei, eu tenho grande... Não dá. Depois você não deixa. Se você se lembra da frase, na política o que importa é o objetivo, no amor o que interessa é o movimento. Você se lembra disso? Uhum. 30 anos atrás. Outra coisa, você Eles andando andaram na participando de muitas reuniões juntos. Hein? Algumas. Não só reuniões. Ele era amor, né? Será Amor que não era nem Ele só reunião. era de chefe de célula rigoroso, inteligente. Não diria que era autoritário, mas nós temos uma convivência antiga. A outra coisa
que eu também gostaria de jogar para você, ver se você andando na chuva, depois de uma reunião, acho que você tinha mais de 23 anos, descobrindo, eu não sou mais trotskista, e depois, eu não sou mais sequer marxista. E você já explicou um pouco onde está esse corte e tudo, mas, além da frase que eu gostaria muito que você comentasse, que no amor o que importa, o que interessa é o movimento, lei do desenvolvimento desigual e combinado, isso não é uma preciosidade do pensamento humano? Ou ela também é brutal e ela também é... Se você relaciona isso, que é uma lei formulada por Trotsky, ou pelo menos se atribui isso a Trotsky, a ideia de que não há etapas, que a história pode percorrer certos curtos-circuitos, você rompeu com essa lei também? Hoje, comentarista de relações internacionais, você não vê isso acontecendo? Mas não se esqueça do que interessa no amor é o movimento. Tem 2 minutos. Então, vamos lá. Depois voltamos Eu ao acho assunto. que a frase está errada, porque no amor o que interessa é o movimento, mas na política também. Na política também. E essa é uma ideia de Bernstein. Não é? O movimento é tudo, o objetivo é nada. Essa é uma ideia de Bernstein, o maldito menchevique, amaldiçoado pelos bolcheviques, porque... Mas ele tinha razão. Hã? Tinha razão. Bernstein tinha razão. Bernstein tinha razão sobre a política. Porque a ideia de um objetivo final é a ideia de que nós conhecemos o fim da história. E essa é a ideia totalitária que eu comentei. Quanto à questão do desenvolvimento desigual e combinado, essa é uma ideia de Marx, antes de ser de Trotsky. Trotsky interpreta Marx e essa é uma ideia de Marx. Eu acho que não só isso é uma sacada importante para a gente entender como que, de repente, certos países atrasados se tornam extremamente avançados em vários campos da economia, por exemplo. A gente dificilmente pode entender a China sem isso. Como eu acho que tem uma série de outras grandes sacadas de Marx sobre a economia, a sociedade e por aí afora. Você romper com Marx é você romper com a ideia totalitária de que existe uma verdade histórica e existe um partido que é proprietário dela. Não quer dizer você... Isso não é Lenin, Eu vou precisar... Não, isso é Marx. Mas não quer dizer você romper com um conjunto de outras ideias. Eu tenho que fazer agora É o dono da ligeiro intervalo e nós voltaremos depois ao assunto. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o sociólogo Demétrio Magnoli. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com o sociólogo Demétrio Magnoli. Demétrio, o que me incomoda um pouco é como mencionou-se na abertura, é a ausência de nuances, o sumiço das nuances e dos matizes que resulta dessa divisão esquerda e direita. Por exemplo, você tem a esquerda, que um cara como Nelson Rodrigues, por exemplo, assumidamente reacionário, eu discordo, ele não era tanto, não. Dizia as esquerdas até. E, aliás, ninguém diz as direitas, né? Põe tudo no mesmo balaio, é a direita. Eu vejo, por exemplo, diferenças entre um esquerdista democrata e o João Pedro Stedley. Né? Essas nuances, como é que ficam? Quando a gente fala esquerda, se você fosse da esquerda brasileira, que parentesco você teria com o Stedley, por exemplo, ou com o MST? Nenhum. Bom, eu não poderia ser da esquerda brasileira em hipótese nenhuma. Quando eu falo em esquerda, eu estou falando no conceito clássico de esquerda, portanto, não poderia ser da esquerda brasileira. Mas o que me preocupa tem a ver com a tua preocupação, Augusto, é que se comprimiu a linguagem política no Brasil até o ponto da destruição dos sentidos. Então,
todas as nuances se perderam, e todas as nuances se perderam por uma iniciativa política do grupo que nos governa há 13 anos, que fez questão de dizer que só existe uma fronteira política no país e essa fronteira é entre nós e eles. O que é claro, naquele documento do governo, aquele documento que vazou do governo, fala em nós e eles. Em nós e eles, sempre assim. Veja, isso me preocupa mais do que a corrupção na Petrobras, na Eletrobras, em outros lugares. Isso me preocupa mais do que a destruição do modelo econômico do governo Dilma I. Isso é o que me preocupa principalmente no Brasil, é a destruição da lógica da linguagem política, porque isso torna muito difícil avançar o debate. E avançar o debate é fundamental em qualquer país. Então, é toda uma juventude que aprendeu a falar em termos binários, nós e eles, esquerda e direita. E esse aprendizado se manifesta hoje nas ruas, quando grupos vão às ruas pedir o extermínio deles, do PT. O PT ensinou que era preciso exterminar a oposição. E no momento que ele fracassa, grupos grandes, milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas saem na rua pedindo para exterminar, então, o PT. Bom, é a lógica deles que é reproduzida pelos exterministas desse lado. Então, nós corremos o risco de criar um país de exterministas de dois lados. E essa é a linguagem política que nos foi vendida nos últimos 13 anos. Álvaro? É lamentável. Desse cenário, Maioli, que você está descrevendo, você atribui a isso uma tendência bastante clara, me parece que há, de criminalização da política e de partidos políticos. Você mesmo escreveu um artigo cujo título era Estrela Fica, dizendo que um núcleo criminoso havia tomado conta do PT, mas que o PT, como partido, precisava permanecer. Mas que há uma tentativa de criminalizar o PT como de cima a baixo. Todo partido, todos os militantes, todos os petistas. O que é, obviamente, um exagero. Mas essa tentativa de criminalizar, que também existe do outro lado, é produto dessa compressão da linguagem? É produto. O PT tanto fez que convenceu as pessoas, muitas pessoas, uma parte significativa dos brasileiros, que é preciso falar na linguagem que eles estabeleceram. E agora as pessoas saem na rua dizendo o PT não é um partido, é uma quadrilha. É gravíssimo isso. O PT não é uma quadrilha, o PT é um partido. O PT é parte... Eu escrevi mais do que o PT deve ficar. Eu escrevi o PT é parte do que nós somos. É parte do que nós somos porque ele é um fenômeno fundamental da transição da ditadura para a democracia no Brasil. Ele é parte da nossa história, ele não é uma sigla de conveniência, ele não é uma invenção do Kassab no cartório da esquina. Querer eliminar um partido é querer eliminar a opinião de uma parte da população brasileira. É grave isso. Querer eliminar um partido, que é parte da nossa história, assim, é querer amputar uma parte do nosso passado e, portanto, uma parte do que nós somos. Agora, e eles ensinaram isso. Demetrio, isso é o grave. Eu queria perguntar sobre esse paradoxo. Pergunto, Zé Álvaro, depois eu queria fazer uma observação. Que é o fato de você, numa parte anterior da sua pergunta, chamou atenção para uma coisa importante. A direita não se expressa politicamente adequadamente no país. Tem uma direita talvez escondida, as pessoas têm medo de assumir a sua identidade de direita e num certo sentido, até apareceu na trajetória, na recuperação da trajetória histórica, um partido de direita não conseguiu se formar. Eu lembraria que, na verdade, quem tomou essa iniciativa foi o Tancredo, né? Ainda no período antes Com o PP. Com o PP, que não deu certo, o Tancredo... Ele dizia claramente que era um partido mais conservador. Mas eu digo, o paradoxo consiste em que nem a direita consegue se constituir politicamente
por exemplo, trazer a tradição liberal, mais conservadora, menos, mas trazer a tradição liberal para o debate. E a esquerda, que num determinado momento fez a autocrítica da experiência soviética, na origem do PT. Eu estava na origem do PT. Na origem do PT, a ideia de que pudesse ter uma esquerda democrática no Brasil era muito forte. Desapareceu depois, como desapareceu no caso da direita. Então, o paradoxo é, onde é que nós estamos? Por que nós não somos capazes de, digamos assim, de recuperar essas tradições e ter, num certo sentido, referências que ajudam a sociedade, os eleitores a fazer escolha não só de governante, fazer escolha de políticas públicas, que é realmente o que interessa, né? É realmente o foco. Eu sei que você tem elaborações sobre isso, eu queria te ouvir sobre isso. Aproveitando só isso que está dizendo o Zé Álvaro, não existem partidos, mas você tem uma multidão na rua, né? Órfã de partidos. Só no Brasil acontece isso. Primeiro você tinha a multidão sem candidato, escolhendo o candidato da oposição por exclusão. Agora você tem multidões que são qualificadas, acusadas, né, de serem de direita e não há partido que as represente. Agora, a sociedade, acrescenta essa pergunta, ela está além dos políticos, ela foi além, andou mais que os políticos, os partidos não estão conseguindo acompanhar ou o quê? Ou essa massa é antipartidária. Ela não tem partido ou ela é antipartidária. Mas ela vai ter que ter, né? Vai acabar tendo. Veja, tem uma parte de verdade em cada coisa aí. Vamos lá. Existe uma parte, não só de quem está na rua, do eleitorado, que é órfã de um partido de centro-direita. Que é órfã de um partido de centro-direita. É por isso que eu estava brincando agora há pouco, dizendo, mas não é brincadeira, que esses meninos do Movimento Brasil Livre, que afinal sabem mobilizar pessoas, não é por causa deles que mais de 1 milhão saíram às ruas, mas eles sabem mobilizar um certo número de pessoas. Você está falando só do Movimento Brasil Livre ou você está falando do Vem Pra Rua? Estou falando principalmente do Movimento Brasil Livre porque ele tem uma definição doutrinária e política muito mais clara. Eu acho que é mais consistente. Muito mais clara. Eu acho que eles deviam formar um partido. Eles precisam formar um partido. É uma obrigação deles formar um partido. É um dever deles formar um partido. Porque é ruim que tenha uma parte da população que é órfã de um partido, né? Essa é a parte da tragédia à direita. A parte da tragédia à esquerda é mais grave justamente por causa do que você apontou, Zé Álvaro. O PT nasceu fazendo a crítica do chamado socialismo real. Isso, exatamente. Figuras como você mesmo, como Florestan Fernandes e tantos outros, estavam na origem do PT, Mário Pedrosa, estavam na origem do PT fazendo a crítica do socialismo real. Num certo momento, o PT renunciou a essa crítica e, pior do que renunciar, aderiu à última ditadura do socialismo real existente na América Latina, que é a ditadura cubana. Essa adesão é uma tragédia, é uma grande tragédia. A tragédia é maior porque os outros partidos que poderiam ocupar, e que na verdade têm a vocação de ocupar esse espaço de partidos de centro-esquerda, que são o PSDB, segundo a lenda do PT, o PSDB é de ultradireita, fascista, isso é a lenda do marketing. Isso aqui é uma conversa higiênica, né? Não vamos colocar isso na jogada. O PSDB é um partido orientado mais ou menos pela ideia da terceira via, lá do Tony Blair, do Bill Clinton. PSB e PPS são partidos influenciados pelas ideias social-democratas. Se eles forem mais sérios do ponto de vista da política, eles podem ocupar esse espaço. O PT eu não acredito que vai voltar a ocupar, né? Mas o PT em algum momento vai ter que encarar a sua renúncia a ser o que ele prometeu ser na sua origem e a sua adesão a um projeto totalitário que acabou no mundo, né? E que se manifesta no Brasil como farsa discursiva. Ô, Demétrio, eu queria voltar um pouco ao que você falava antes, porque, assim, para mim continua não muito claro a resposta que você deu à tua posição, dizendo que você era de esquerda no sentido clássico europeu.
Que eu sou. Sim, eu entendi o que você falou. Para mim, a recepção da tua posição, seja por professores universitários, que são quase todos de esquerda, seja por jornalistas que já enquadraram você como sendo uma voz da nova direita no Brasil. Então, assim, a coisa de dizer que é de uma esquerda europeia não acaba, de certa forma, na exposição pública, salvaguardando uma imagem decente, na medida em que ser de direita é indecente, Mas não é e ser indecente. de esquerda... Mas não é indecente, Pondé. Não, eu sei que não é indecente, mas estou falando do ponto de vista da recepção da imagem, porque nós estamos falando de debate público. Se numa sala de aula já é difícil manter o nível de debate, quanto mais no debate público, que é mediado por uma série de ferramentas. Então, a minha questão é, essa coisa de você se identificar com a esquerda europeia não acaba salvaguardando para você um lugar no debate público, quando você fala isso, do tipo, o Maioli é de esquerda, então ele é legal. Quer dizer, a gente tinha entendido ele errado. Ele é legal, porque ele é de esquerda. Europeia, mas é de esquerda. Quando uma das dificuldades do debate público é justamente e eu diria quase a coragem de você se colocar filosoficamente, sociologicamente, e tentar sustentar uma linhagem de teóricos que, inclusive no Brasil, são muito mal dados. Se a gente pensar, por exemplo, na tradição britânica de pensamento do 18 e 19, simplesmente praticamente não dada em faculdades de filosofia, né, e ciências sociais. Então, quando você fala que você é de esquerda europeia, eu fico na dúvida. Quer dizer, então, a imagem que se tem, por exemplo, que você é contra cotas, que você não acredita num Estado que fica se metendo na vida das pessoas o tempo inteiro. Quer dizer, essa recepção é completamente errada. E a outra coisa associada mesma é assim, mas a esquerda europeia não quebrou a Europa? Quer dizer, a esquerda europeia, a Europa não chegou a um ponto que o welfare state também é um fracasso? Bom, vamos aos poucos, porque aí já temos umas 2 horas, né? A segunda parte é complicada. Não adianta, Pondé, eu quero um sistema de saúde público, mantido pelo Estado, não por entidades privadas. Não adianta. Eu quero um sistema de educação pública, mantido pelo Estado, de qualidade. Não quero privatizar as escolas públicas. Você defende o Estado eu quero mais do que isso, um sistema de transporte urbano público estatal, coisa que não existe no Brasil e que o prefeito de ultra-esquerda aqui de São Paulo é contra fazer porque a turma dos ônibus contribui para a campanha. Então, não adianta, porque se eu quero essas coisas... Mas então onde está o erro da comunicação? Então, se eu quero essas coisas, eu não posso, logicamente, me colocar em outra posição que não na esquerda. Sim. A segunda parte da coisa é que até pouco tempo atrás era verdade o que você estava dizendo. Você não podia se declarar de direita no Brasil porque isso tinha se tornado radioativo. Já não é mais verdade nos últimos 2 anos e vai ser cada vez menos. Sim, eu diria as últimas 2 semanas, acho que você está sendo otimista. E vai ser cada vez menos, mais ou menos em função da crise do governo. Né? Então, você, na verdade, está me fazendo, gentilmente, uma acusação de oportunismo, que é dizer o seguinte, o cara quer se dizer de esquerda para não ficar identificado como direita. Não, a pior posição é a minha. Porque quando eu digo que eu sou de esquerda, o governo tem força, tem mais força do que você, do que todos nós juntos, ele tem grana para propaganda, ele tem robôs na internet. O governo vai continuar dizendo que eu sou de direita, vai dizer que eu sou um nazista, porque é assim que eles agem. Não, então não adianta, erro da comunicação. Não importa o que eu diga sobre mim mesmo, o governo vai continuar dizendo sempre a mesma coisa. E ao mesmo tempo em que brigo com o governo, eu acabo brigando com quem se diz de direita que gostaria que eu ficasse junto com eles. Eu prefiro ficar brigando com os dois. Acho sensacional, não tenho nenhum problema com isso. Não quero estar em nenhum coletivo. É o fatalismo. Não estou procurando um ônibus, sou um indivíduo dando opiniões e fazendo análise. O telespectador deve estar se perguntando que raios eu tenho a ver com essa história de direita e esquerda. Em que isso muda a minha vida?
Em resumo, o que ele quer saber é onde é que está a virtude. A virtude está em ser de direita, um governo de direita, um governo de esquerda. Mais do que isso, é possível o Brasil ter um bom governo de direita ou um bom governo de esquerda? E só para complementar aquela história do extermínio que você estava falando, da eventual recuperação da imagem original do PT, eu queria que você não vai esquecer da primeira pergunta, mas a segunda é só para ilustrar. Me dá 3 nomes de políticos do PT que você considera comprometidos com o bem público, que são confiáveis no sentido de consolidar a democracia, de respeito à democracia. 3 nomes. Só um segundinho, curto e grosso. Assim. Você não acha que o brasileiro hoje, como dizia o Wilson, que acompanha com perplexidade, né, até esse tipo de debate, não divide o país a essa altura em gente honesta e ladrões? Que é mais ou menos essa simplificação. Bom, mas essa é uma divisão legítima. Vamos começar assim. Essa é uma divisão legítima. Estão certos os cidadãos que veem o seu dinheiro sair pelo ralo nos altos negócios que reúnem partidos políticos, espertos empresários e funcionários públicos de alto escalão, né? Estão certos eles de dizer essa turma é constituída por bandidos, fora com essa turma. Isso está correto. Né? Então, essa não é uma divisão contra a qual eu vou falar alguma coisa. Essa conversa de dizer que falar de corrupção é reproduzir a antiga UDN é a conversa do PT para salvar a sua própria corrupção. Porque no passado eram eles que falavam, e com razão muitas vezes, de corrupção. De repente isso se tornou udenismo, não era quando eles estavam na oposição. Então, essa divisão tem a ver. O que o grande público tem a ver, o que todas as pessoas, os cidadãos, têm a ver com essa discussão? Eu acho que importa, sim, para o cidadão saber o significado de certos conceitos na América Latina. Por exemplo, importa saber que o que as correntes principais na América Latina querem com o Estado é transformar o Estado em parceiro do alto empresariado, fazendo um capitalismo de Estado. E para fazer um capitalismo de Estado é preciso depredar os serviços públicos, é preciso drenar recursos públicos para longe da educação, da saúde, do transporte e entregar esses recursos para uma coleção de empresários amigos. É isso que nós estamos assistindo nos últimos 13 anos. Interessa para as pessoas saberem isso. Interessa para as pessoas saberem por que essa esquerda ama tanto as estatais. Ela ama tanto as estatais porque as estatais são chaves do cofre das altas finanças. As estatais são postos de poder que permitem acesso às altas finanças. É por isso que elas adoram as estatais. Daí não decorre necessariamente que todas essas estatais devam ser privatizadas. Essa é uma outra discussão, mas decorre, por exemplo, que nós deveríamos discutir a governança pública dessas empresas. Por que essas empresas são governadas por uma série de políticos indicados pelo governo? Por que hoje, no Congresso, o PSDB, o PPS, o PSB e outros partidos, PSB acho que não param de falar em impeachment, em vez de começar a discutir, e existe uma oportunidade para isso, porque há uma crise no Congresso, e começam a discutir um programa de governança pública que afaste os bandidos das estatais. Você defende... Então você está falando... Nós temos uma oportunidade extraordinária que estamos jogando fora. Está me devendo os 3 nomes do... Os três nomes, você vai abrir Os 3 o próximo nomes. bloco, É perigosíssimo dar nomes no momento atual, Não, porque só amanhã depois do esses outro bloco. nomes podem estar em algum relatório policial, tá certo? Eu vou dar um nome que eu sei que não vai entrar em relatório policial, o ex-senador Eduardo Suplicy. Ele é uma figura que defende o interesse público, com o qual eu discordo politicamente na maior parte dos casos. Mas existem várias outras. Eu não vou ficar dando muito nome, porque a última vez que eu falei bem de um nome, meses depois o cara estava num relatório policial, porque ele tinha conseguido enganar todo mundo. Bem, vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos com o terceiro bloco da entrevista com o sociólogo Demetrio Maioli.
Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com Demétrio Magnoli. Direto para o Eugênio, que não fez a pergunta no segundo bloco. Demétrio, você defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Hoje não. Se aparecer uma prova de envolvimento da presidente em crime de responsabilidade, eu defendo sim. Hoje não há essa prova. Então, eu acho que essa conversa imensa sobre o impeachment desvia os partidos de oposição daquilo que eles deviam estar fazendo hoje, que é limpar o Estado. E existe essa hipótese, a possibilidade de fazer isso numa hora de crise do Congresso, onde não tem uma maioria definida. Em vez de apresentar uma série de projetos de lei de limpeza do Estado, eles estão dando a iniciativa para Eduardo Cunha, que está adorando. Então, eu sou a favor do impeachment se existir crime de responsabilidade. No momento não existe, no momento eu sou contra. Você não falou que existe um impeachment silencioso eu já? queria só voltar uma questão... Você não falou do impeachment Demétrio, silencioso, só para eu ia complementar a sua resposta. voltar uma questão, porque a sua declaração contra o impeachment nesse momento é bastante interessante na pauta desse programa, porque hoje a esquerda, em tese, é contra o impeachment e a direita, em tese, é a favor do impeachment. Não é. Não. Não é verdade. Agora, muita gente cito... no meio-campo tem feito uma fala de prudência, de juízo e de objetividade. Não existem provas, então vamos com calma com esse negócio. Mas essas investigações ainda estão em andamento. Tudo bem, Eu posso assegurar que vem coisa feia. Tudo bem, mas aí o quadro muda. Claro. O quadro muda. É isso. Isso que eu queria destacar aqui. Por exemplo, no plano da economia, a direita seria aquela que defende o Estado mínimo e a esquerda estatiza. No entanto, ninguém estatizou mais no Brasil do que a ditadura militar. No plano das relações políticas, em tese, a direita seria aquela que prefere a truculência, e a direita é mais aberta, defende a esquerda mais aberta, defende um pouco mais de pluralidade e tal. No entanto, você mencionou isso, ninguém foi mais totalitário do que governos como o da União Soviética, da China, de Cuba em certas passagens, e nazismo, fascismo aí incluído. Portanto, isso não separa esquerda de direita. E no plano dos costumes, isso que é o mais interessante, a direita é contra casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não é verdade, depende da direita. Pois é, eu vou chegar lá. Ela é contra a legalização das drogas e, no entanto, uma revista vista como baluarte ou como porta-voz do pensamento liberal, do pensamento de direito, como o Economist, defende a legalização das drogas. Ou seja, as coisas estão embaralhadas. O problema dessa chave é que ela simplifica e empobrece a interpretação. E aí eu te pergunto, o que você acha do governo de Israel? O atual governo de Israel? É. O atual governo de Israel é o pior inimigo que o Estado de Israel poderia ter. Mas então você é de esquerda, sim? Não. O atual governo de Israel é um governo que coloca em risco profundo a existência de Israel. Quando o atual governo de Israel começa a brincar com a ideia de tirar a cidadania de 20% da sua população, que são os cidadãos árabes israelenses, transformando a política em política étnica, é isso que estão fazendo, ele corrói as bases sobre as quais historicamente foi constituído o Estado de Israel. Isso não quer dizer que eu sou de esquerda, isso só quer dizer que eu sou uma pessoa razoável, e vejo essas coisas. Álvaro. Demétrio, eu queria voltar para uma questão. Você declarou a certa altura, aqui na nossa conversa, que você entende que nós temos democracia no Brasil. Eu concordo com a sua observação, mas o meu questionamento sempre, a minha preocupação sempre é com a qualidade da democracia brasileira, que eu acho que é precária. Nós estamos, se for comparar, está num nível precário. Tem um aspecto importante disso, no entanto, que é muito pouco discutido, que é a assimetria que existe no Brasil entre executivo e legislativo.
Eu queria te ouvir sobre isso, porque esse é um tema que está aparecendo pelas portas dos fundos na crise atual entre parte do Congresso e o Palácio do Planalto, mas é um tema central da estrutura do chamado presidencialismo de coalizão e que fica sempre um pouco à margem do debate e da reforma política. Eu não vejo como falar em reforma política no Brasil, tem vários pontos importantes, mas sem enfrentar um deles, o problema dessa assimetria, porque ela toca no tema da representação, que é tão importante para a democracia. Exatamente. Eu concordo, inclusive, com o caráter precário da democracia brasileira. Quando eu disse que existe uma democracia, eu estou dizendo qualquer um pode dar as suas opiniões. Existe um judiciário independente no Brasil. Não é? E, apesar de tudo, o Congresso é independente no Brasil. Não é? Então, existe separação de poderes, o que é fundamental na democracia. Então, nós temos uma democracia extremamente precária. Uma das principais precariedades é essa que você aponta. Nós temos um sistema de intercâmbios entre o Executivo e o Congresso, pelo qual o Executivo subordina o Congresso, dando a ele, em troca, a possibilidade de ocupar fragmentariamente a administração pública através dos 40 mil cargos de livre nomeação que existem em nível federal e nas estatais. Então, esse sistema de intercâmbio, que é inerentemente corrupto e que subordina o Congresso ao Executivo, é o nó que precisa ser resolvido, que não pode ser resolvido apenas com uma reforma política. Nós vamos fazer uma reforma do Estado. Essa conversa de ter 40 mil cargos de livre indicação política, na Alemanha são 2 mil? 6 mil ou 3 mil. Há uma discussão sobre isso, né? Porque tem os órgãos diretos, indiretos, os estados, etc. Mas é um décimo, no máximo, do que é no Brasil. Na verdade, no Brasil são 24 mil, né? Com mais as estatais, 40 mil. Com mais as estatais, 40 mil. Então, sem resolver esse problema, que é um problema histórico, o que é o Estado? O Estado moderno é aquele onde existe uma burocracia profissional. No Brasil não existe, pelo menos completa, uma burocracia profissional, porque a parte mais elevada da burocracia profissional foi ocupada, foi encampada pelos partidos políticos. Então, o sistema nós temos um sério problema que a oposição devia estar falando disso agora. Isso, exatamente. No meio dessa crise no Congresso, mas está em silêncio. Por quê? Porque quando ela chegar ao poder, ela quer se aproveitar da mesma situação. Ou seja, o sistema corrompe. O sistema que nós temos corrompe os partidos. Isso é verdade, mas eu não gosto muito de enfatizar essa verdade, porque isso se tornou um álibi dos corruptos. Ok. Pobre de mim, eu sou corrupto porque o sistema me corrompeu. Não, ele não nasceu ontem. Outra coisa, a corrupção é ideologicamente neutra, está em tudo que é lugar. Depende, mas o tipo de corrupção. Sim, estamos tratando. estou falando a corrupção de roubar, pegar dinheiro, Tá. né? Roubar. Essa corrupção, ela é usada como biombo ideológico na discussão política brasileira? Tradicionalmente, porque tem aquela conversa, com Getúlio era corrupção, com Jango era corrupção, com Collor era corrupção, do outro lado, da esquerda, agora corrupção. Em vez de fazer o embate ideológico, que é mais complicado, eu chamo o meu adversário de ladrão. Quer ele seja, quer ele não ser. Ele pode ser ladrão. Mas também. espera um pouco, agora é um esquema corrupto montado. Não, veja... Augusto, posso responder? Eu não estou... A novidade que nós temos, e essa novidade vem com o lulopetismo, é a corrupção de novo tipo. No lugar da corrupção fragmentária, de máfias políticas que querem formar patrimônios, o que nós temos não é que não queiram formar patrimônios, é algo a mais. Sim. Além de formar patrimônios, se trata de estabilizar e coesionar um sistema de poder. Essa é a novidade histórica que nós temos. Apontar isso não é não querer fazer o debate ideológico, é fazê-lo no seu centro, que é para que serve o Estado. O Estado é público ou o Estado é privado? O Estado é de todos nós ou o Estado é de um partido, de uma corrente de partidos, de uma coalizão partidária? Mas nem a oposição esse é o tema. faz esse debate. A oposição está fazendo esse debate? As manifestações. Infelizmente não. E hoje ela encontrou um outro jeito de não fazer os debates que interessam,
que é ficar falando de impeachment antes que exista o motivo para se levantar essa questão. Mas, Demétrio, eu vou passar agora para o Pondé, mas eu queria dizer o seguinte, quando a gente fala oposição, eu acho que tem que fazer uma distinção entre a oposição partidária e a oposição real, que é essa que está nas ruas. Pois é, mas essa uma não existirá. Não parou, não, é verdade, não é 2013. Augusto. Você tem toda a razão. Mas essa está fazendo esse debate. você tem toda a razão, outra. mas nós não podemos imaginar, porque estaria errado, que existe política sem partidos. Perfeito. Em algum Concordo momento, plenamente. a rua tem que se encontrar com os partidos. Essa história de que povo unido governa sem partido era uma conversa de anarquista, né? Então, em algum momento, essa oposição social que existe Demétrio, precisa o se problema é que encontrar com O os Pondé partidos. vai fazer a Ô, última Demétrio, pergunta do bloco, Não quero os depois... partidos atuais, né? A Eu sociedade queria- está brigando. Já, Álvaro, Eu você queria vai te voltar levar para uma coisa que encerrando você o falou bloco. e voltar, então, um pouco para o debate internacional. Primeiro, tem aquela coisa que eu te coloquei logo no começo, na segunda pergunta, que para mim é um problema, que é a esquerda europeia não me parece salvaguardar nenhum tipo de solução política, porque aparentemente a esquerda europeia levou, em grande parte, alguns estados à exaustão econômica, justamente pelo inchaço do welfare state, do estado do bem-estar social. Mas eu queria voltar ao que o Butch falou, quando ele perguntou para você de Posso Israel... falar sobre isso? Eu prefiro que você fale, porque você mesmo disse que essa questão era muito grande. Não, mas né? dá para responder. Nós temos 4 minutos. Você precisa Então, fazer a pergunta e a resposta. Mas está ligado a isso a pergunta que o Butch acabou de te fazer sobre Israel e que você deu uma resposta que normalmente é bem identificada com a esquerda clássica. O partido Bibi Netanyahu é um partido infeliz que, na realidade, está endurecendo as relações institucionais internas ao Estado de Israel. Mas o que a esquerda clássica, não vou dizer clássica, comum, porque eu acho que a esquerda-direita hoje é mais um rótulo de marketing do que qualquer outra coisa. A esquerda comum no país, no Brasil pelo menos, ela dá essa resposta que você deu, porém ela não adentra o fato de que, na realidade, o partido do Bibi Netanyahu está ficando parecido com a maioria dos países árabes da região, que são países que muitas deles têm regras extremamente racistas, os cidadãos não têm direitos nenhum, não existe... E, olha, ainda assim o Bibi Netanyahu está muito longe disso. Não tem liberdade religiosa, certo? Então, a minha pergunta é, quando você joga para fora do país a discussão de esquerda e direita, né, e dá uma resposta típica de esquerda, como o Butch falou, no assunto de Israel, você não acha que isso pode não resolver nada da oposição? Porque a Europa está falida e... Pondé, vamos lá. Você cobra, eu cobro um patamar político de uma democracia diferente daquele que eu cobro de ditaduras. Quando eu faço essa crítica ao governo de Israel, eu estou fazendo a crítica a um governo de uma democracia. Israel ainda é uma democracia. E, portanto, eu tenho que ser duro nessa crítica. Agora, não posso comparar isso com uma tirania como a que existe em tantos países vizinhos. Eu não vou comparar isso com o governo de Bashar Assad. Não faz essa análise. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que quando você repete essa tua tese sobre a social-democracia europeia, você não está vendo as nuances. Então, você pega o Partido Social-Democrata Alemão, ele no início dos anos 2000 promoveu uma série de reformas sociais, previdenciárias e trabalhistas na Alemanha, de tipo liberal, aliás, que conferiram um novo dinamismo à economia alemã. Por outro lado, se você pega a Itália, não a esquerda, mas a direita de Silvio Berlusconi manteve um sistema arcaico de proteção dos empresários nacionais, dos sindicatos, e de uma série de privilégios do funcionalismo público que tornam a economia italiana uma economia inviável. Sem quebrar essa casca que foi conservada pelo Silvio Berlusconi, por um governo de direita, é impossível... Então, jogar fora esse negócio de esquerda. Então, aí, não é jogar fora, é saber aplicar. Sim, bom, é saber aplicar e levar em conta diferenças, nuances... Sabe aquela hipótese que parece que tem tanta anomalia que não cabe mais? A conversa, Pondé, no quarto e último bloco. Teremos agora um ligeiro intervalo e voltamos já para o último bloco da conversa com o sociólogo Demétrio Magnoli.
Estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com Demétrio Magnoli. Demétrio, antes de o Pondé retomar a conversa, você queria continuar no assunto, Pondé, ou não? Não, eu tava, só se ele quiser continuar a responder, o que eu estava querendo dizer é que, às vezes, Eu não quero nada aqui. se vale a pena. Então, eu vou introduzir Pode ir aqui, adiante. vou introduzir um tema. A esquerda, ela sempre se apresenta associada à liberdade. E o governo brasileiro, que é um governo que se diz de esquerda, diz que uma das marcas do esquerdismo que ele professa é a política externa. Pois bem, os governos, as ditaduras que restam, se declaram de esquerda, não bate com liberdade, né? Não existe, por exemplo, em Cuba, né, vestígios de oposição, liberdade de imprensa, Cuba, Coreia. Aí eu pergunto, né, a confusão aumenta quando chegamos ao mundo do fundamentalismo muçulmano, porque eu não sei se aquilo ali é de esquerda ou de direita, eu queria que você definisse para mim. E começando, então, com um dos aliados do Brasil. O que é o governo do Irã, por exemplo? É de esquerda ou é de direita? O governo do Irã é um governo de direita, claramente, né? Ele tem todas as características de um governo de direita. Direita selvagem. É um governo de direita ultranacionalista, saudoso do Império Persa, tem uma série de características. Mas eu quero comentar principalmente o que você falou da política externa brasileira, porque isso é muito grave e é muito sério. O Brasil é um país que quase nunca discute política externa. É um horror, uma vergonha, um desastre, uma catástrofe histórica, o que nós estamos fazendo nos últimos 13 anos com a nossa política externa. O Brasil se tornou o grande protetor de regimes autoritários na América Latina e fora da América Latina. Nós protegemos o regime cubano e nós fizemos pior do que isso. Nós deportamos boxeadores cubanos que tentaram se refugiar no Brasil. Isso é um crime internacional. O governo brasileiro, junto com a embaixada cubana, organizaram manifestações de hostilidade contra uma dissidente política cubana, a blogueira Ione Sanches, quando ela visitou o Brasil. Isso é inominável. Hoje o governo brasileiro apoia claramente e não fala uma palavra sobre a retração que acontece na Venezuela, o fechamento político com a prisão de opositores políticos eleitos. Na semana que vem estará aqui Lilian Tintori, mulher de Leopoldo Lopes, preso político na Venezuela. O governo brasileiro não a receberá, muito provavelmente. Mas isso é só incompetência, Demétrio? Não, isso não é incompetência, ideológica. isso é um desastre, porque a política externa brasileira foi terceirizada para uma ala stalinista do PT. Então a política externa foi privatizada. A política externa não é do Brasil. A política externa é de uma ala stalinista que acha que aplaudir ditaduras que se rotulam de esquerda é uma coisa adequada. Porque se opõe aos Estados Unidos. Essa é a chave. Quando os Estados Unidos é do quando a bem. presidente Dilma propõe o diálogo com o Estado Islâmico, isso é só uma coisa... Uma atitude desastrada da presidente? Não, isso ou tem alguma coerência com a... Isso é a expressão, no caso, a expressão mais patética de um anti-americanismo delirante, né? Que une o Irã à Venezuela. Exatamente. Isso é uma expressão patética do anti-americanismo delirante. Mas o que eu estou falando é muito grave, porque incide sobre o problema da dualidade moral. Nós não podemos ser contra a ditadura de Pinochet e a favor da ditadura de Fidel Castro. Nós não podemos ser contra a tortura no Chile e a favor da tortura em Cuba. Isso se chama dualidade moral e isso destrói os valores, destrói princípios, né? Então, essa é a gravidade disso. É porque os princípios passam a não ter mais valor. Eugênio. Muito rápido. Nesse eixo liberdade contra o eixo igualdade, é interessante porque Norberto Bobbio, um ator de quem eu gosto bastante, de
é iluminador em muitas questões. Ele diz que a esquerda seria aquela que, na escolha entre igualdade e liberdade, daria preferência à igualdade. Ela sacrificaria a liberdade em prol da igualdade. E isso virou uma justificativa moral depois, para muitas distorções. E a direita seria aquela que, entre a liberdade e a igualdade, daria preferência à liberdade, porque a liberdade envolve a liberdade de propriedade, e isso é a chave do progresso, etc. Então, nesse sentido, se a gente fizer aqui uma redução muito apressada do que resta desses ensinamentos de Bobbio, essas ditaduras, entre aspas, de esquerda, apoiando uma linha anti-americana, e os Estados Unidos seriam a encarnação do mal, elas teriam uma certa coerência. E isso tem uma afinidade com essa visão até universalista, até fatalista, que está, na minha leitura, numa visão empobrecida da obra de Marx. Mas tudo bem. Então, eu queria deixar essa ideia, porque ela é consistente com a análise que você faz. O anti-americanismo seria o bem, portanto, os regimes de facínoras seriam aliados do bem, porque o que importa é destruir o grande mal, que é o capital, etc. E nada mais importante nas tiranias do que o inimigo. Demétrio, o que você acha? E aí segue Bom, para eu completar. concordo com o que o Eugênio falou, teria alguma coisa a falar sobre Marx, mas não é o momento. Eu concordo, eu acho que ele fez a análise que eu faria. Demétrio, desculpa. Não, eu vou voltar para os temas da democracia. Né? Eu continuo com essa preocupação, porque acho que isso reflete sobre Muito o justificado. comportamento da esquerda, em geral, no Brasil, e de uma direita que não consegue se expressar ainda com clareza. Né? O Eugênio lembrou o Bobbio, e me lembra uma coisa importante do Bobbio, que é a preocupação que ele transmite e traz em vários textos sobre o poder invisível. Eu me lembrei disso com essa entrevista do ministro Ricardo Berzoini, que saiu ontem no Estadão. Ele, a certa altura, diz: vocês estão pensando na Petrobras, só na Petrobras, e, de certa maneira, sugerindo que, se pensar nas estatais estaduais, né, vai aparecer problemas semelhantes. Mas poderia fazer uma outra leitura, que, se pensar nas outras estatais, Claro, sobre a coordenação e a direção do PT, deve ter problemas. Quem garante que não tem problemas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no BNDES? Então, isso me remete para o tema do poder invisível. Quer dizer, há na democracia um desafio que é de tornar transparente o poder invisível, aonde decisões extremamente importantes de política econômica e como essas estatais são geridas, vêm sendo geridas no Brasil, foram tomadas no período recente. Eu até aqui acho que isso abre uma área para discutir o impeachment de uma outra maneira. Não é? Decisões tomadas num sentido que estavam involucradas por esse poder invisível no mandato anterior, eventualmente tem repercussão no mandato atual. Eu não sei se a reeleição não traz para o contexto atual decisões que a presidente Dilma tomou como ministra de Minas e Energia, como presidente do Conselho da Petrobras. Miguel Reale disse que não. Pois é, mas eu queria ouvir o Demétrio sobre isso. Bom, você não vai me ouvir sobre isso porque eu não sou jurista. Então, mas eu digo sobre o poder invisível. Não, sim. Porque eu não sou jurista, então eu não vou entrar nesse debate que eu conheço e é um tanto complexo e eu não quero meter a colher nesse debate. Sobre o poder invisível. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quer dizer, qual é aquela tarefa que todos os manifestantes que foram às ruas em 2013 e agora de novo querem? O que eles querem é um Estado público. O que eles querem é um Estado público. Eu quero saber por que o governo, junto com uma camarilha de chefes partidários, tem o direito de indicar todos os diretores das empresas estatais. E a pergunta vale também para o governo do Estado de São Paulo. Não há formas de fazer uma governança pública que envolva outras figuras? Claro que há. Em outros países há. Por que nós não fazemos isso? Esses são pontos muito importantes que a oposição devia pensar nisso agora. Porque propor isso num Congresso agora
é propor algo que está sob as vistas de uma população que se manifestou Isso. e que achou o problema, né? E que pode pressionar o Congresso. Dizer, delenda 20 mil cargos de livre indicação política. Bom, quem fizer isso ganha as próximas eleições. Só não vai ter 20 mil cargos para indicar. E aí não Mas ganha as próximas eleições com o meu voto. O partido que fizer isso, qualquer um, ganha com o meu voto. Ou reduzir os ministérios, né? Essas questões, me parece, são cruciais, né? Que é tornar público o Estado. Essa é a nossa tarefa nesse momento, né? É por isso que eu estou tão chateado com essa conversa de impeachment. Impeachment não pode ser conversa. Num determinado momento, se há um fato dramático que permita propor o impeachment, tem que se propor o impeachment. Petri, Enquanto não última se propõe o impeachment, é bom fazer projetos de lei e procurar aproveitar o vácuo de poder que se criou no Congresso. Demétrio, faz sentido ou é uma idiotia política comparar PT e o governo com bolivarianismo? Veja, faz um sentido periférico. Faz um sentido periférico. Se você toma uma série de textos partidários aprovados em congresso do PT e por aí afora, você vai ver que existem aproximações entre esses partidos. Porém, é periférico. Por que é periférico? Porque a origem é completamente diferente. O PT surgiu num movimento de democratização, não numa tentativa de golpe. Exato. Ele não foi criado pelo Palácio, como o PSUV na Venezuela foi criado. Pela democracia. Ele não tem uma trajetória similar ao kirchnerismo. E nós podemos fazer as críticas que quisermos ao PT. Eu sou um dos críticos mais notórios do PT. Uma crítica que eu não vou fazer é que eles tenham tentado destruir o sistema democrático no Brasil. Tem tempo para... Eu acho que eles reduziram muito a qualidade da nossa democracia, mas não existiu a tentativa de destruir o sistema democrático no Brasil. Talvez o PT é um não. partido inscrito na democracia brasileira. Concordo. E talvez destruir não, mas digamos assim, dar a sua contribuição para construir, ficou aquém, ficou devendo. Não só devendo, reduziu muito a qualidade da nossa democracia e da linguagem política no Brasil. Né? Essa é a acusação que eu faço. Bom, Tentativa do controle, um minuto, do controle social da pergunta mídia. e resposta. Você acha que essa é uma posição de um governo de esquerda, tentar estabelecer um controle social sobre a mídia, o que significa cercear a liberdade de expressão? Isso caracteriza um governo de esquerda? Ou não caracteriza. Para sorte nossa, mesmo no momento de auge do poder e do prestígio do lulopetismo no governo Lula, essa não foi uma posição adotada pelo governo. Foi uma posição, naquele momento, quando eles podiam, hoje em dia se tentarem fazer vai ser um desastre para eles, mas naquele momento, quando tinham força para avançar nessa direção, ou teoricamente teriam, o governo resolveu não avançar nessa direção, embora correntes muito importantes do PT e do próprio governo tivessem tentado, mas não foi uma decisão do centro do poder político. Por favor, Pondé, rapidinho, então, a sua pergunta. Minha pergunta, na realidade, não é uma pergunta, é um comentário. Dizer assim, que você me convenceu que você é de esquerda. Ao longo da Ainda nossa... bem, Pondé, eu ficaria mais 24 horas tentando, se fosse você me necessário. convenceu. Agora, eu fiquei com a impressão do teu esforço para fazer essa diferença, me lembra um pouco aquelas discussões da Baixa Escolástica. Quer dizer, que o esforço da especulação e da análise fina para uma realidade que já estourou essa... Que me parece que estourou esse tipo de oposição. Não é escolástica. Não, eu sei, mas é a impressão que eu tenho. Baixa escolástica. Não, você tem todo o direito. Não é escolástica, abaixo. Você tem todo o direito à tua opinião. Mas não é sei. escolástica nem alta nem baixa. É a consideração de um fenômeno histórico. Esquerda e direita são fenômenos históricos, são famílias de partidos que surgiram na modernidade, num certo momento da modernidade. A prova, quem precisa dar, é você de que um dia essa distinção acabou na história. Não e essa prova acabou, não pode... ela está, talvez, em processo de
caducar devido a muitos fenômenos do próprio processo histórico. Veja, Só isso. ela se torna cada vez mais complexa, você não tem a menor dúvida. Nós estamos muito longe da Revolução Francesa, onde duas bancadas se colocavam em certos lugares e a gente podia definir claramente quem era direita e quem era esquerda. Mas eu sustento que essa distinção continua a valer, mas é preciso analisá-la em cada lugar do mundo. Bem. A Europa, os Estados Unidos e a América Latina são coisas diferentes e você precisa discutir em lugares diferentes em função de histórias diferentes. Infelizmente mesmo, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do José Álvaro Moisés, do Luiz Felipe Pondé, do Eugênio Butti, do André Petri e do Wilson Moerdaui, também do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e, sobretudo, ao Demétrio Magnoli por essa hora e meia aí de boa conversa. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.